acha que no computador de vocês não vai mudar? Filma no telão, Marina. Com rapidez? Filma nós, Galvão. Essas 3 imagens eu separei aqui, que seria qualquer imagem que vocês querem colocar dentro da estampa, tá bom? Elas já teriam que estar tratadas, recortadas, tudo prontinho. E a gente vai partir daqui. Quem tiver com o passo a passo, me ajuda. Qual que é o primeiro passo, então? Abrir as imagens. Ok, fizemos. Segundo passo, o que é? Abrir o arquivo novo no tamanho desejado para o rapor. Abrir um arquivo no tamanho que a gente deseja para o rapor. Então, eu vou vir aqui em novo. E aí, dentro do passo a passo de vocês, tem uma altura, largura, resolução, tudo sempre em centímetros, tá? Como que eu sei o tamanho que eu vou colocar aqui? Bom, vai depender do tamanho que eu quero que fique a minha estampa. Então é bom ter uma fita métrica sempre perto. Se eu vou fazer um biquíni, eu preciso ter um tamanho de estampa para aparecer. Se eu vou fazer um lençol, eu posso ter outro tamanho para aparecer. Então a gente pode definir esse tamanho, não é padrão. Cada grupo vai ter o seu. Eu aqui, só para a gente fazer o exercício, eu vou colocar 20 por 20. Quando a gente chegar aqui na resolução, no mínimo 150. Confere se está pixels por centímetro. Se eu estou trabalhando com centímetro em cima, a resolução tem que estar em centímetro também. Tem que tudo estar conversando. E o fundo, transparente. Sempre transparente. Quando eu comentei com vocês, acho que eu coloquei até escrito no e-mail, se eu não coloquei, eu sei que eu comentei em sala, que vocês vão precisar de um pendrive só para essa aula, um pendrive limpo, é porque as estampas pesam muito. Se vocês olharem o arquivo que a gente está construindo, ele não tem desenho nenhum ainda e ele já está com 25 MB. Ele não tem desenho, ele não tem cor, ele não tem nada, ele está transparente. E ele já pesa 25 MB. Então, quando a gente colocar as coisas, às vezes ele vai para mais de 1 GB, tá? Então, deixem um pendrive só para essas situações. Ele vai criar um arquivo para nós. Construiu aqui. Qual que é o nosso terceiro passo? Posicionar as imagens no centro do rapport, construindo a ordem de camadas conforme os níveis de profundidade. Ok, então eu vou selecionar aqui as imagens que eu quero levar para lá. Então eu vou arrastar para o arquivo que eu quero e vou deixar aqui no meio. Ajusto o tamanho que eu quero para essa imagem. Vou pegar a segunda e fazer a mesma coisa. Isso a gente vai fazer com quantas a gente quiser. Então eu trouxe tudo aqui para dentro. Vocês viram que no passo a passo ele fala para a gente trabalhar sempre no centro. Isso significa que eu não vou arrastar nenhuma imagem para a lateral, para encostar na lateral. Eu não posso fazer isso. O que a gente vai fazer é construir o nosso desenho no meio do arquivo. Quem estava aqui no nosso exercício também lembra que a gente fez isso na mão, né? Eu vou duplicando as camadas conforme eu queira e vou dispondo essas camadas do jeito que eu achar melhor. Aí eu arrasto esse aqui, quero colocar esse no meio, estou fazendo qualquer coisa, tá, gente? Sem pensar muito. Aí eu vou duplicando as camadas porque no meu caso são os mesmos elementos, né? Se vocês quiserem fazer elementos diferentes, a gente vai trazendo elementos diferentes. Então aquela história de trabalhar com níveis de profundidade.
selecionar todas as camadas, mesclar, verificar se há... Não há seleção para fora. Se não há seleção para fora do quadrado. Até aqui, quando vocês estiverem construindo, vocês vão salvando o arquivo na extensão do Photoshop. A gente não salva em JPEG, nada disso, senão a gente vai perder as camadas, tá? Então vai salvando em Photoshop. Aqui eu vou mesclar todas essas camadas. Então eu seleciono todas, clico com o botão direito e mesclar. Quando eu mesclar, elas vão virar uma camada só e eu não vou poder voltar a separá-las. Então o que é a dica que eu dou? Mesclou as camadas, salva com outro nome o arquivo, porque se der alguma coisa errada, você ainda tem aquele primeiro com as camadas separadas, tá? Mesclei as camadas e depois verifico se não tem nenhuma seleção para fora. No meu caso aqui não tem, né? Tá toda dentro do quadrante. Se tiver, eu tenho que colocar para dentro. Eu não posso deixar nada para fora do meu desenho que vai dar defeito. Próximo passo. Filtro. Filtro. E depois? Offset, deslocamento, wrap, envolve. Isso. Envolve? Envelope. Aqui em outros, eu esqueci de colocar o outros, né? Depois de filtro, vocês podem acrescentar outros. Que é essa opção aí embaixo que eu fiz. A gente tem o offset na versão em inglês e em português vai estar escrito como deslocamento. Por isso que eu coloquei os dois, tá? Clicando aqui, a gente vai verificar se ele está no modo wrap ou envelope na versão português. Se ele tiver, ok, tá certo pra gente. E o que eu vou fazer agora é mexer nessa barra horizontal e na barra vertical. Vocês viram que as duas estão em zero, porque o desenho está no meio. Quando eu começar a mexer, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse desenho do meio e ele vai dividir nas laterais para fazer o encaixe automático. Que a gente fez na mão na outra aula, dobrando o papel. O que a gente fez dobrando o papel, ele vai fazer agora sozinho. Então eu venho aqui no horizontal e mexo. Automaticamente, tudo que falta de um lado, completa no outro. Exatamente. Vertical, venho aqui e faço o mesmo. Gente, isso é de Deus. O que eu vou fazer até quando eu mexo aqui? Até eu encontrar um buraco que precisa ser preenchido, que eu preciso colocar mais elementos. Aí eu dou um ok e venho atrás dos elementos que eu quero. Vou pegar qualquer um só pra gente fazer rápido, tá? Vou até pôr ele grande aqui pra gente poder... Que minha mão já tá dura. Posso passar ele para baixo, se a gente quiser, para cima, vou duplicando. Então a gente vai começar todo o processo de novo. Não posso encostar nas laterais. Calma aí que eu não posso responder. Melhor que ela tá explicando contínuo. Conforme eu ache que ficou interessante. Qual que é o próximo passo? Trazer uma